Salve, salve, senhoras e senhores alunos, sejam todos bem-vindos à aula de processo penal sobre a atualização do pacote anticrime. Eu sou o professor Abel Cunha, aqui do Vem Que Passa, e vamos caminhar juntos rumo à sua aprovação. Vamos embora, vem contigo. Senhoras e senhores, queridos alunos, fofuras do titio, quando nós falamos pacote anticrime, isso nos remete a algo que traz uma severidade, algo que traz um maior rigor. Rigor quanto à apuração e rigor quanto à punição. O pacote anticrime trouxe também um esgotamento do judiciário. Então, a partir de agora, nós vamos passar artigo por artigo, verificando quais foram as atualizações, todas elas dentro do nosso Código de Processo Penal. Lembrando que a minha aposta para o nosso exame de ordem é que vai cair o acordo de não persecução penal, que foi incluído no artigo 28A do nosso CPP. Com tranquilidade, vamos caminhando, vamos juntos e vamos embora. Olha só, Lei 13.964 de 2020. Qual foi a primeira alteração do pacote anticrime? A primeira alteração foi lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. Do artigo 1º ao 3º, nós temos as disposições preliminares, as disposições gerais, que vão trazer no artigo 1º as pessoas que não se aplicam o CPP, como, por exemplo, o presidente da República, os militares que possuem um Código de Processo Militar próprio, tratados e convenções internacionais. O artigo 2º está falando que nós não temos a retroatividade ou a irretroatividade no processo penal. Ele é aplicado de forma imediata. E o juiz de garantia que veio no artigo 3º? O juiz de garantia, para a sua tranquilidade, ele está suspenso pelo STF. Então, se ele está suspenso, ele não vai cair na sua prova. Mas o que nós entendemos pelo juiz de garantias? Olha só, quando nós falamos do juiz de garantias, ele está incluso lá no artigo 3º, a linha A, B, C, D e F. O juiz de garantia, ele vai trazer a certeza do cumprimento dos preceitos constitucionais no âmbito da investigação. Ou seja, um juiz somente para a investigação e aquele juiz que proferiu decisões no âmbito da investigação, como, por exemplo, prisão temporária, busca e apreensão, medidas cautelares, não pode ser o juiz que vai continuar no processo, que vai receber a denúncia, que vai dar qualquer decisão ou mesmo a sentença no curso da ação penal. E então, quando nós falamos de juiz de garantias, é aquele juiz que vai preservar as garantias constitucionais. Lembrando, está suspenso pelo STF. Acalme seu coração, que isso não estará na sua prova, tá bom? Segundo tópico aí que trouxe uma modificação do pacote anticrime dentro do inquérito policial. Inquérito policial está do artigo 4º ao 23º do CPP. E qual foi a alteração dentro do inquérito policial? Vejam só, fofuras do titio. O inquérito policial, lá no artigo 14, foi incluído a linha A. Artigo 14º, a linha A. Trouxe a seguinte disposição: quando nós temos agentes públicos investigados, quais sejam aquelas figuras que estão no artigo 144 da Constituição Federal, eles podem constituir defensor no curso do inquérito policial. Defensor esse que vai fazer aquele acompanhamento, que pode requerer diligências quando for realizada algum exame de corpo de delito, pode acompanhar o depoimento de testemunhas e dos demais investigados. Então,
previsão expressa no artigo 14, a linha A, para que os agentes públicos, aqueles previstos no artigo 144 da Constituição Federal, possam constituir defensor. Tá bom? Senhoras e senhores, vejam só, mais uma inovação com o pacote anticrime, lá no artigo 28º do nosso Código de Processo Penal. O artigo 28º trouxe a previsão da necessidade de comunicação do arquivamento do inquérito policial. Como é que é arquivado o inquérito policial? A autoridade do Ministério Público vai fazer o requerimento e o juiz vai concordar com o arquivamento. É através de uma decisão judicial que nós temos o arquivamento. Lembrando, o artigo 17º do CPP, a autoridade policial não pode arquivar o IP de ofício. O artigo 28, antigamente, ele trazia a seguinte redação: caso o juiz não concorde com o arquivamento pugnado pelo Ministério Público, ele pode remeter ao procurador-geral, ou seja, ao chefe da segunda instância, o chefe do promotor, que ele vai designar outra pessoa, outro promotor para oferecer a denúncia, ou ele mesmo vai oferecer, ou ele vai falar para o juiz: não, eu concordo com a manifestação pelo arquivamento. Uma vez arquivado esse inquérito policial, tanto a vítima, o ofendido, seu representante legal, o indiciado e a autoridade policial serão comunicadas. Contra essa decisão de arquivamento, a vítima, o ofendido ou seu representante legal pode requerer a revisão da decisão. Não é uma forma de recurso a uma instância superior, é apenas um requerimento para a revisão daquela decisão. Então, tá aí na nossa telinha, comunicação do arquivamento do inquérito policial para a vítima ou representante podendo requerer a revisão, lá no artigo 28º do CPP. Vejam só, senhoras e senhores, a aposta do tio para este exame de ordem, artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. Se liga na fita, nós estamos falando do Acordo de Não Persecução Penal, o chamado ANPP. O que é o ANPP? O pacote anticrime trouxe um esgotamento do judiciário, quando os delitos são cometidos sem um emprego de violência, sem grave ameaça e tem uma pena proporcional de até 4 anos. E por que uma pena proporcional de até 4 anos? Porque até 4 anos o regime inicial é o aberto. Sendo o primário com bons antecedentes, não se tem uma punição severa quando o delito é sem violência e sem grave ameaça. Por isso, temos a previsão do Acordo de Não Persecução Penal, que é uma faculdade de oferta pelo Ministério Público para o acusado, desde que ele confesse o cometimento da infração, desde que ele repare o dano e cumpra alguns outros requisitos. Requisitos esses são das penas restritivas de direito, são as chamadas penas alternativas. Na verdade, o artigo 44 do Código Penal, que trata da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, é aplicada neste momento. Então, é uma oferta do Ministério Público. Quando é aceita pelo indiciado, ele vai participar dessa sessão de acordo e posteriormente será homologado pelo juiz. Quando o Ministério Público faz a sessão de ANPP, tem sempre o advogado para que seja conferido o contraditório e a ampla defesa. Então, tá na nossa telinha aí, o ANPP, vamos ficar bem atentos, que é a nossa aposta para cair na nossa primeira fase. Lembrando, o momento a ser ofertado, o ANPP, é antes do oferecimento da denúncia. Mas, professor, vejam só, se nós tivermos ação penal em andamento, quando veio o pacote anticrime?
quando veio o pacote anticrime, as ações penais em andamento antes da prolação da sentença. Nós temos a possibilidade e cabimento do pacote anticrime. Vale lembrar, STF vai julgar o HC 185913, Distrito Federal, cujo o impetrante é este professor que vos fala, para verificar a retroatividade benéfica do ANPP até posterior à sentença, mesmo após o trânsito em julgado, para que seja declarada a extinção da punibilidade e retornar o status inicial, qual seja o status quo. Vamos caminhando. Agora, nós vamos falar de mais uma inovação, com relação aos objetos apreendidos. Nós temos um delito. Esse delito tem objetos que foram utilizados para o cometimento do crime e objetos que foram subtraídos, objetos que foram proveitos do crime. Esses objetos, quando eles são objetos de sequestro, ou seja, de origem ilícita, o pacote anticrime diz que as autoridades podem utilizar aquele bem. E se forem obras, se forem algo relacionado à arte, pode ser encaminhado ao museu. Vejam só, lá no artigo 122, 124A e 133, nós temos a destinação das obras de artes aos museus públicos. E no 133A, nós temos a possibilidade de utilização desses bens apreendidos, bens esses de origem ilícita. Então, os barcos nas fronteiras, os veículos, as aeronaves podem ser utilizados pelos órgãos de segurança. Nós já vimos aí em redes sociais um Camaro sendo utilizado aí pela Polícia Rodoviária Federal, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Uma aeronave em São Paulo sendo utilizado pela Polícia Federal, que foi apreendida com um traficante. Então, os bens de origem ilícita podem ser utilizados e apreendidos aí pelos órgãos de segurança pública. Senhoras e senhores, nós vamos dar um pulo, um salto lá para as provas. Lembrando, teoria geral das provas, artigo 155 a 157, provas em espécie, artigo 158 ao 250 do CPP. O próximo tópico vai tratar da cadeia de preservação dos elementos produzidos. Onde está essa cadeia de preservação? Lá nas letras do artigo 158, que trata do exame de corpo de delito. Vejam só na sua tela. Quando nós falamos assim, cadeia de preservação, é a cadeia de custódia na preservação da perícia, para que seja feita uma guarda e controle de todos os elementos que foram colhidos na perícia. O artigo 158 diz assim do CPP: sempre que uma infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito. Então, temos o exame de corpo de delito realizado por peritos oficiais. Mas essa preservação da perícia, essa guarda e controle, vem desde o início, quando a polícia militar chega no local do fato, e aí nós temos um corpo, nós temos uma arma branca, uma arma de fogo, nós vamos preservar os elementos dessa arma de fogo, que será repassada pela perícia, senhoras e senhores, com a coleta de dados e a preservação desses elementos, tá bom? Então, quando nós falamos da cadeia da sucessão, é a preservação pela Polícia Militar, pela Polícia Civil Federal e também pela perícia. Vamos caminhar. Senhoras e senhores, vejam só, o que nós temos de avanço no tocante à prisão? Vários institutos inerentes à prisão. Primeiro deles, juiz não pode decretar de ofício medidas cautelares. Quando temos um pedido de medidas cautelares, o Ministério Público ou a defesa que vai fazer esse requerimento, o juiz vai conceder um prazo de 5 dias para que a parte contrária possa manifestar.
alteração no artigo 282. Vejam só, artigo 283 vai trazer que é necessário a fundamentação em caso de não caber medidas cautelares. A prisão é o último instituto a ser utilizado. Temos a previsão expressa da audiência de custódia no artigo 287 do CPP. A audiência de custódia é para análise do flagrante. O juiz vai dar alguma decisão lá do artigo 310 do CPP. Ele vai relaxar a prisão ilegal, ele vai converter o flagrante em preventiva ou ele vai conceder a liberdade provisória. Temos também a possibilidade de uma penalização civil, administrativa e penal em caso da não realização da audiência de custódia em 24 horas. Não realização desde que não tenha uma explicação, uma justificativa, tá bom? Artigo 311, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Durante a pandemia, várias audiências de custódias foram realizadas por meio de tramitação do processo, vistas ao Ministério Público, vistas à defesa e decisão do juiz. E sem requerimento da autoridade policial do Ministério Público, o juiz convertia a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Não pode, ilegalidade, prisão preventiva somente com requerimento. Teve também um novo requisito para prisão preventiva. Vale lembrar, artigo 312 do CPP traz os requisitos para a prisão preventiva. Quais sejam? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Requisitos não são cumulativos, são alternativos. E aí nós tivemos a inclusão do perigo gerado pela liberdade do acusado no artigo 312, com reflexo no 313 e 315 do nosso Código de Processo Penal. Senhoras e senhores, vamos caminhar, vamos dar prosseguimento também aos novos institutos trazidos pelo pacote anticrime na prisão. Vejam só, o artigo 316 trouxe a necessidade de revisão do decreto prisional a cada 90 dias. Ou seja, aquela fundamentação da prisão preventiva deve ser revista toda vez que se completar 90 dias. Precisamos de uma fundamentação nos termos do artigo 90, inciso 9 da Constituição Federal. Fundamentação inidônea, fundamentação rasa não é cabível, torna-se ilegal. Ilegal também se superar esses 90 dias e não tiver a renovação do decreto prisional. Artigo 316 do CPP. Saindo aí da prisão, já está na sua tela, o artigo 492, como nós falamos aqui no início, está observando o princípio da presunção de inocência. No artigo 492, nós tivemos alteração pelo pacote anticrime, falando que o Tribunal de Segunda Instância pode suspender a execução provisória, observando o princípio de presunção de inocência, para que, em caso de revisão da punição, em caso de revisão daquela sanção aplicada pelo juízo de piso, seja uma revisão provavelmente favorável. Então, não vamos determinar agora a execução da pena, vamos aguardar o julgamento do recurso ou mesmo a revisão final. O artigo 564 teve a inclusão do inciso 5º, trazendo uma nulidade. Lembrando, nulidade é um vício, é um erro processual. O inciso 5º diz assim: é nula a decisão carente de fundamentação. Senhoras e senhores, previsão expressa do que nós falamos. Artigo 90, inciso 9 da Constituição Federal. Está dizendo que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Decisão preventiva de prisão carente de fundamentação, além de ser nula, viola um preceito
constitucional. Penúltima alteração foi a inclusão do inciso 15º lá no artigo 581. O artigo 581 trata do rese. O rese é o recurso em sentido estrito, o chamado agravo do processo penal. O rese é cabível contra decisões não terminativas de mérito. E aí lá no inciso 15º foi incluído uma nova possibilidade. É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que não homologa o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal previsto no artigo 28A do CPP. Mas como assim não homologa? Olha, o Ministério Público vai oferecer, o indiciado, que vai ser o beneficiário, vai aceitar o Acordo de Não Persecução Penal e aí, posteriormente, o juiz vai homologar. Vai homologar para dizer assim, ok, está válido. Se o juiz não homologar, nós temos a possibilidade do cabimento do rese para sanar essa não homologação. E por fim, nós temos a previsão expressa no Código de Processo Penal do recurso especial e do recurso extraordinário, lá no artigo 638 do CPP. O que é o recurso especial e o que é o recurso extraordinário? Quando o Tribunal de Segunda Instância profere um acórdão e esse acórdão viola um preceito constitucional, quem é o guardião da Constituição, senhoras e senhores? STF. Violou um preceito constitucional ou mesmo o entendimento jurisprudencial do STF, é cabível recurso extraordinário. E se violar um preceito federal, uma lei federal, é cabível recurso especial para o STJ. Então, nós temos a previsão expressa no artigo 638. E o 638 ainda diz assim, o recurso especial e o recurso extraordinário vão obedecer às leis especiais e à lei processual civil. O que são as leis especiais? São os regimentos internos, dos tribunais. As leis especiais são os regimentos internos dos tribunais. Então é isso, senhoras e senhores, fofuras do titio, queridos alunos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de atualização do pacote anticrime dentro do processo penal. Não se esqueçam, assistam nossa aula, leiam o vade-mecum, façam exercício, pau na máquina, vamos embora. Vem que passa!